Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós iniciamos a primeira carta do apóstolo João. Já estamos na reta final do nosso estudo bíblico desse ano. Durante todo o ano nós estudamos as escrituras do Novo Testamento. Iniciamos lá com o Evangelho de Mateus e vamos concluir na carta de Judas. Então, falta só as cartas do apóstolo João, 1 João, 2 João e 3 João, e a carta de Judas. E aí nós vamos encerrar o nosso estudo no dia 22 de dezembro, fora essa sexta-feira, na próxima. Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 5 até o 10 do primeiro capítulo de 1 João. Esse primeiro capítulo é bem curto, tem só 10 versículos. Eu vou ler metade, do capítulo, porque eu vou ler aqui dos versículos 5 até o 10. E eu quero trazer, amados, algo que é sobre o porquê que João escreveu especificamente dessa forma nesses versículos, que algumas pessoas às vezes não compreendem ou dizem que parece que essas escrituras estão contrárias às escrituras do apóstolo Paulo, enfim. Eu quero trazer algo que eu tenho estudado a respeito disso e eu quero compartilhar com os irmãos. Então, está escrito assim a partir do versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amados, é interessante nós estudarmos essa primeira carta de João. Ele escreveu as escrituras de João, tanto o Evangelho quanto as suas cartas e Apocalipse, ele escreveu depois do ano 90 depois de Cristo, provavelmente ali 94, 93, 94, 95 depois de Cristo. E a igreja já tinha passado por várias fases, por vários momentos. E quando João vai escrever, o que estava acontecendo? Algumas heresias, alguns conceitos heréticos estavam adentrando e se estabelecendo no meio do ensino da igreja. E uma heresia bem séria que o apóstolo João vai combater enquanto ele escreve essa epístola, essa primeira epístola, ele combate os conceitos dessa heresia, era o gnosticismo. Era uma heresia perigosa que tinha conceitos perigosos e estavam começando a se estabelecer no ensino da igreja. Conceitos que não vinham do ensino genuíno, do evangelho, mas conceitos que vinham da filosofia, conceitos distorcidos. E aí o apóstolo João vem e ele escreve essa carta, e à medida que nós formos ver o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto capítulo e 5 capítulos dessa carta, ele sempre coloca conceitos que são bíblicos, conceitos genuínos, para quê? Para combater os conceitos errados que estavam se estabelecendo no meio da igreja. Então ele começa essa carta falando assim, o que era desde o princípio, o que nós vimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que ouvimos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, isso é o que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, um dos conceitos
que estava adentrando por causa do gnosticismo era que Jesus não tinha vindo em carne, ou que a matéria em que Jesus viveu não era como ser humano comum, como nós. Era um outro tipo de corpo que ele viveu. Por quê? Porque o conceito dentro do gnosticismo, que acontecia ali no primeiro século, eles defendiam que Deus é perfeito, que Deus é espírito e que ele é perfeito, e que a natureza humana ela é completamente corrompida, então não tinha como Deus, que é espírito e que é perfeito, vir como ser humano. Ele pode até ter vindo, mas não era como ser humano. A matéria que formava o corpo dele era diferente. Isso era um conceito, amados, que estava sendo difundido lá no meio da igreja. Aí vem João e já faz questão de começar a sua primeira carta dizendo: olha, o que nós falamos a respeito da palavra da vida, que é Cristo Jesus, nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, as nossas mãos pegaram em Cristo Jesus. Ele foi homem, sim. Ele veio como ser humano, sim. Então ele já estava o quê? Combatendo essa heresia. E é engraçado. Não é engraçado, né? Engraçado é uma forma de dizer, mas é triste, na verdade. A gente vê que existem hoje alguns ensinamentos que estão indo para essa linha, querendo defender que Jesus não veio em carne como ser humano. Alguns dizem que ele veio de uma forma espiritual, outros dizem que ele veio, mas é com uma matéria diferente, não era com o corpo de ser humano, porque era impossível. Isso daí eram conceitos heréticos do gnosticismo e que ainda existem até hoje. E aí ele vem e escreve esses versículos que nós lemos aqui, do versículo 5 em diante, falando sobre quem anda na luz. Deus é luz. Então, quem anda na luz está de fato em Cristo Jesus. Quem não anda na luz, ou seja, continua nas trevas, então não tem como ser filho de Deus, não tem como pertencer a Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus é luz, não tem treva nenhuma nele. Não tem como alguém dizer que pertence a Cristo e continuar vivendo, andando, caminhando nas trevas. Claro, amados, que nós vamos na nossa caminhada cristã, quando nós nascemos de novo, nós já vimos isso, as coisas não acontecem instantaneamente, mas a nossa jornada vai sendo marcada por uma jornada de amadurecimento, de avanço, de cada vez mais nós vivermos o quê? Na luz, deixando as trevas para trás. Então, se alguém afirma que está em Cristo, que tem comunhão, mas anda nas trevas, ou seja, deliberadamente anda no pecado, de propósito, intencionalmente, essa pessoa está mentindo e ela não pratica a verdade, porque não tem como ser nascido de Deus e continuar caminhando, trilhando uma jornada nas trevas. Aí ele continua dizendo: se nós afirmamos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos. Por que ele vem e ele faz esse contraste? Ué, mas se eu ando na luz, eu estou em Cristo, então eu não tenho pecado? Daí ele vem e faz esse contraste. Não. Agora, você anda na luz, mas se você disser que você não tem cometido nenhum pecado, você está mentindo, está enganando a si mesmo. Por que ele faz esse contraste? Porque um outro conceito que havia no gnosticismo é que a matéria, o corpo, a natureza humana, a carne por si só é completamente corrupta e que Deus, que é espírito, é completamente puro, santo e é impossível, isso no conceito gnóstico, amados, tá? No conceito do gnosticismo. Era impossível o corpo que tinha uma essência má viver de forma pura, a glorificar a Deus. Então, eles consideravam que só uma pessoa que tinha um conhecimento que transcendia o conhecimento natural, só uma pessoa muito iluminada é que conseguiria viver
de maneira santa, justa. As pessoas comuns não, porque elas têm o corpo completamente corrupto, elas jamais poderiam viver de maneira a glorificar a Deus. E aí, porque eles pensavam assim, existiam duas linhas de pensamento dentro do gnosticismo. Uma que era o ascetismo rígido, ou seja, como eles pensavam que o corpo nunca poderia se sujeitar à carne por ser corrupta, nunca poderia se sujeitar ao governo do Espírito de Deus, então eles tinham que maltratar a carne. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que negar o prazer a qualquer custo, maltratando o corpo. E nós vimos esse tipo de coisa quando nós estudamos a história. Muitos padres faziam isso. Martinho Lutero fazia isso, maltratava o próprio corpo. E vinha de um conceito, amados, que não é um conceito bíblico. Era um conceito do gnosticismo. Ai, como eu não consigo me render a Deus porque o corpo é essencialmente mau, eu preciso maltratá-lo. Eu preciso chicoteá-lo, eu preciso fazer alguma coisa para o meu corpo ceder e ficar aqui maltratando. Muitas vezes, interpretando erradamente uma palavra que o apóstolo Paulo deu, quando ele diz que ele esmurrava o próprio corpo. Mas ele não esmurrava o próprio corpo no sentido literal de pegar um chicote e ficar esmurrando ou dando socos em seu próprio corpo. Não é nesse sentido. Ele esmurrava o próprio corpo, quando nós vamos estudar no original aquela passagem, ele subjugava o corpo dele ao comando do Espírito. Ele deixava o corpo dele se tornar um escravo de quem? Do Espírito Santo. Ele não ficava satisfazendo os desejos da carne, mas ele subjugava o corpo dele para se tornar obediente a quem? A Cristo Jesus. E aí algumas interpretações equivocadas, nós vimos que Pedro falou sobre isso, né? Sobre muitos distorcerem as palavras do apóstolo Paulo. Então, por interpretações distorcidas, tinha essa questão, mas que vinha de conceito, de que tipo de conceito? Do gnosticismo. Não vinha de conceitos bíblicos. Então, isso já começou lá no início, lá na igreja primitiva. Nós vemos João escrevendo aqui no 1º século. Já existiam pessoas que estavam indo por essa linha de pensamento do gnosticismo. Então, ou era esse ascetismo rígido, que quer dizer o quê? Maltratar o próprio corpo, ou então a libertinagem. Por quê? Porque eles diziam que mesmo que o corpo fosse submetido a uma disciplina rigorosa, ele não conseguiria viver de maneira santa, justa e reta. Então, eles poderiam satisfazer os desejos da carne, que não faria diferença nenhuma, porque o corpo é corrupto mesmo, o que é salvo é o espírito. Então, eles continuavam a viver de uma forma libertina. Conceitos completamente contrários ao do evangelho. Porque qual que é o conceito do evangelho? É o que o apóstolo João vem e explica para nós aqui nesses versículos. Conceito: Jesus é luz, Deus é luz. Nós precisamos andar na luz, ou seja, não podemos deliberadamente, intencionalmente, propositalmente andar nas trevas, nas práticas pecaminosas. Por quê? Porque o Senhor é luz e se nós pertencemos a Ele, nós vamos andar na luz. Agora, se nós falarmos que nunca cometemos pecado, que não há pecado em nós, que nós já somos 100% perfeitos, aí nós estamos mentindo. Por que estamos mentindo? Porque a nossa caminhada é uma jornada de fé. Nós vamos sendo aperfeiçoados dia após dia após dia. Amados, por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus como um todo e não apenas textos isolados. Por exemplo, nós estudamos durante esse ano todo o Novo Testamento. E aí nós podemos fazer ligações entre uma palavra e outra. Quando nós lemos essa mensagem aqui de 1 João, falando, olha, se nós afirmarmos que estamos sem pecado, então nós estamos nos enganando. Agora, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Se nós afirmarmos que não temos cometido nenhum pecado, ou seja, se nós falarmos que já somos perfeitos, nós fazemos de Deus um mentiroso. Daí nós podemos lembrar lá da palavra
de Hebreus capítulo 10, versículo 14, em que diz que Jesus fez um único sacrifício, tornando perfeitos para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, nós já recebemos uma natureza perfeita. Por quê? Porque é a natureza divina. Nós já fazemos parte da natureza de Deus. Agora, para nós colocarmos essa natureza em prática, para nós manifestarmos, revelarmos essa vida que o Senhor conquistou para nós, é uma caminhada, que a palavra diz lá em Hebreus 10, 14, é o processo da santificação. É por isso que nós não podemos dizer, eu não peco mais. Nós pecamos, por quê? Porque estamos nessa caminhada da santificação. O que é a caminhada da santificação? O que é o processo de santificação? É o aprendizado para colocar a vida santa, justa e reta que o Senhor conquistou para nós em prática. E quando nós vamos aprendendo, nós ainda erramos, nós ainda pecamos, mas podemos o que? Confessar. Quando a Bíblia fala aqui sobre confessar os nossos pecados, é reconhecer, é o arrepender-se. O que é o arrependimento? É a mudança de mente, é a metanoia, é compreender, opa, eu estava errando nesse caminho aqui, nesse trajeto aqui, nessa forma de pensar, nessa forma de agir, nessa forma de viver, eu estava vivendo de uma forma que não é coerente com a luz de Deus, com a vida de Deus. Então eu confesso isso, Senhor, eu reconheço isso e eu assumo, eu recebo a orientação do Senhor, a direção do Senhor, a capacitação do Senhor, a purificação do Senhor. Para quê? Para eu viver de uma maneira que glorifique ao Senhor. Mas é como eu sempre menciono, a nossa caminhada de fé é uma caminhada diária. Fé não é algo estático, fé é algo dinâmico e nós precisamos viver a nossa fé, aplicar a nossa fé todos os dias da nossa vida. É isso que o apóstolo João está explicando aqui e ao mesmo tempo que ele explica, ele combate os conceitos de uma heresia que estava se alastrando lá no primeiro século, que era o gnosticismo, e que infelizmente nós ainda vemos, amados. Ainda vemos resquícios desses conceitos. A natureza humana é completamente má, ela é completamente corrupta, não tem como, tem que maltratá-la. Ainda vemos situações assim. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Quando nós vamos estudar Romanos capítulo 6, versículo 11, diz assim: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Quando nós estudamos Romanos capítulo 8, que fala muito sobre a nova lei de Cristo, a lei do Espírito de vida, vai falar lá em Romanos 8, 11, que o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele dá vida, ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Ou seja, o Espírito Santo nos capacita o nosso corpo corrupto para viver de maneira santa, justa e reta, para não ceder ao pecado. E isso é algo que é diário, amados. Não é algo que é uma vez na vida e pronto, acabou. É todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Todos os dias nós precisamos considerar que Deus é luz e que se nós pertencemos a Ele nós vamos andar na luz. Todos os dias nós precisamos considerar que ainda erramos, ainda pecamos, porque ainda estamos nesse mundo corrompido e esse tabernáculo, esse corpo aqui ainda é corrompido. Precisamos sujeitá-lo a Deus. E nós sujeitamos como? Pela fé. Pela fé, não é na força do nosso braço, não adianta ficar se chicoteando, não. Isso não é muito comum agora nos nossos dias, mas tem pessoas que tentam de outras formas. O apóstolo Paulo, ele falou muito sobre isso, sobre tentar essa rigidez com o corpo por meio de rituais religiosos. Ele fala isso em Colossenses. Em Colossenses ele aplica essa verdade dizendo que não adianta nada ter vários rituais e cerimônias religiosas tentando combater os desejos da carne. Não adianta nada disso, porque não vai combater. Como que nós combatemos os desejos da carne? Pelo Espírito. E isso acontece como? Pela fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Veja que toda a palavra está interligada, amados. João está aqui explicando algo
e ao mesmo tempo combatendo uma heresia, e quando nós começamos a unir, a juntar, temos o privilégio de termos a palavra de Deus escrita, começamos a juntar as escrituras de João com as escrituras do apóstolo Paulo, com as escrituras do apóstolo Pedro, com as escrituras de Tiago, nós começamos a ver, uau, é a caminhada de fé. É a caminhada de fé diária para manifestar e revelar a vida de Cristo. É isso que o apóstolo João está ensinando aqui. Todos os dias nós precisamos o quê? Considerar todas essas verdades. Eu estou na luz, eu ainda erro, mas quando eu erro, o que eu faço? Eu confesso, eu reconheço a Deus, e Ele mesmo é que me purifica, Ele mesmo é que me transforma, Ele mesmo é que me conduz no caminho da verdade. Amados, que eu e você nós possamos compreender essas verdades e possamos aplicar essas verdades todos os dias da nossa vida. Se nós falamos que temos comunhão com Deus, essa comunhão com Deus, ela será manifestada através de uma vida de fé diária, todos os dias, nos considerando mortos para o pecado, vivos para Deus, considerando que Deus é luz e que nele não há treva alguma, então nós vamos andar na luz, vamos trilhar a nossa caminhada na luz, deixando a luz de Cristo brilhar. Quando pecarmos, quando errarmos, vamos reconhecer, vamos confessar, vamos nos render a Deus e deixar Ele nos purificar, nos transformar. Amados, tudo isso é numa caminhada de relacionamento com Deus. Não tem como nós reconhecermos tudo isso sem nos relacionarmos com Deus. E não tem como nos relacionarmos com Deus sem nos relacionarmos com a sua palavra. Por isso que nós sempre encorajamos os irmãos, mantenham uma vida de intimidade com Deus, por meio da palavra e por meio da oração. Mantenham uma vida de comunhão com o Senhor. E quando nós vamos mantendo uma vida assim, priorizando esse relacionamento com Deus, amados, é o Senhor que é Espírito, Ele vai o quê? Nos transformando, nos moldando. Ele mesmo vai atuando em nós. Ele está dentro de nós e Ele está sobre nós. Está dentro de nós, nos fornecendo uma natureza justa, santa e reta, e está sobre nós, nos capacitando para manifestar e revelar essa natureza que Ele mesmo depositou em nós. Então, que eu e você nós possamos viver assim, em nome de Jesus, que eu e você nós possamos nos render a Deus todos os dias, porque é de fé em fé, de fé em fé, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados, o Senhor sempre nos mostra a verdade. A minha oração é que eu e os meus irmãos, nós sejamos fortalecidos com a força do Seu poder. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, do nosso coração e que nós possamos viver todos os dias da nossa vida para a sua glória, nos considerando mortos para o pecado e vivos para Deus, considerando que o Senhor é luz e porque o Senhor é luz, nós vamos caminhar na luz, vamos andar na luz. Que eu e os meus irmãos vivamos assim, intencionalmente, propositalmente, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a aplicar as verdades da Tua palavra todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.